E vai minhas histórias com Cristo. Então, meus irmãos, nós estamos, como todo mundo está sabendo, mas nem todos estão creando, nós estamos nos últimos dias e Jesus disse que assim como no tempo de Noé, vai ser a segunda volta de Cristo. É todos comendo, bebendo, casando, fazendo planos para esse mundo, não dando ouvido para a palavra de Deus. Tem gente que dói até o ouvido quando a gente fala. A gente sente que a pessoa fica mal, ela se sente mal quando a gente fala da volta de Cristo, quando a gente fala do amor dele, do arrependimento. E vai chegar esse dia porque Jesus ele disse que vai vir como um ladrão. Quando você menos esperar, não abrir e fechar de olhos, Jesus está voltando. Jesus volta. E esses que não estão dando ouvidos, o que os discípulos estão falando, o que a palavra está falando, porque essas pessoas, elas não crêem nas pessoas que é usada, assim como eu, para falar da volta de Cristo, porque elas olham para a gente como é que essa pessoa que é tão errada, tão pecadora, sabe disso. Mas olha, meus irmãos, não esqueçam que essa capacidade de falar de Jesus, da volta dele, do amor dele, do arrependimento dele, não é nossa. Ser humano nenhum tem essa capacidade. Ele é que nos capacita para falar dele, do amor dele, da volta dele, do arrependimento. Porque como eu sei e todos sabem, eu sou pecadora, errante e sou uma ovelha no meio de tantas que errante, que jamais eu mesmo hoje me reconheço, porque eu jamais poderia imaginar que um dia eu estaria aqui falando de Cristo, da volta dele, por eu ser um vaso quebrado, podre, né? Eu acharia que jamais Jesus ia me escolher para mim estar falando aqui dele, do que ele fez na minha vida. Mas Jesus exatamente, ele faz isso, ele escolhe aqueles mais perdidos, aqueles que ninguém dá nada por eles, aqueles que ninguém crê neles. Porque olha, eu vou dizer para vocês, não é eu, não somos nós que somos capacitados para alguma coisa, não, meus irmãos. Vocês não creem em nada que o ser humano diz, vocês só creem em Deus. E eu não sei por que ele me escolheu, eu sei que ele me escolheu e eu tenho muito prazer e me sinto honrada de falar dele. Mas para isso, ele me capacita dia após dia e para isso eu tive que me aquebrantar, eu tive que me entregar a ele, eu tive que deixar a vida errada, eu tive que me desprender de mim, do meu eu. Eu não sou mais aquela Vaneide de antes que olhava o mundo com outros olhos. Hoje eu já olho com os olhos de Cristo, porque todo dia eu peço a Ele para que Ele me aquebrante um pouco mais, cada dia mais. E todo dia eu peço a Ele para que Ele me dê o desejo de conhecê-lo mais e mais, para mim falar dele, para eu ter a honra e o prazer de falar dele. Isso não vem de mim não, irmãos. Não vem de ser humano nenhum esse desejo de falar de Cristo. É dele. É ele que capacita a gente. E aí? Eu vou fazer o quê? Né? Então as pessoas não acreditam no que a gente fala. Que a volta dele está próximo. Que mude o seu estilo de vida, a vida velha, dos apegos das coisas desse mundo. Da vaidade. Vaidade, meus irmãos, não é se cuidar
se arrumar, colocar uma roupa bonita, um batom, um bom perfume, querer andar bonita e cheirosa. Isso não é vaidade, isso é um cuidado, é um zelo com o seu corpo, é normal, todo mundo tem que ter isso. Vaidade é apegos, né? Arrogância, se achar o melhor, dizer que eu sou, eu posso. Isso é vaidade, não é coisa do corpo que a gente se ajeita assim, não é nada disso não. Então que vocês, que assim como eu também, tenham que me quebrantar mais e mais, porque Jesus está voltando. Gente, tá vindo aí uma ordem mundial que agora vai ter só uma religião, não vai ter mais essas religiões, você não vai. Na verdade, está vindo aí um anticristo que não é Jesus, aquele que derramou sangue por nós. Ali vai ser Satanás disfarçado de Jesus, porque Satanás ele gosta de imitar Jesus para enganar as criaturas, para enganar as pessoas, até mesmo aqueles que vivem na palavra. Porque ele quer enganar todos, não é só para quem não vive não, é para quem vive mais ainda na palavra, esses é que ele quer enganar mesmo. Por isso que eu tenho que vigiar mais e mais. Porque a vinda dele está próxima, você querendo ou não, você ouvindo ou não, você creando ou não, vai ser como nos tempos de Noé. Esses que não estão dando ouvido vão se arrepender amargamente, porque eles não querem dar ouvido, eles querem continuar achando que vão ter muito tempo ainda nessa vida para se arrepender. Ou então que Jesus não vai voltar, porque essa história de Jesus voltar já tem tanto tempo, tantos anos. Mas não duvide da palavra de Deus, porque a única coisa certa que existe no universo é a palavra de Deus. Então que nós acorda povo de Deus. Para de dormir esse sono eterno, esse sono do engano, o sono da mentira de Satanás. Que a gente acorde para Cristo, porque Ele está às portas. E o que crê e o que quer salvar a sua alma, que acorde enquanto é tempo. Que Deus nos abençoe. Um bom dia.